Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Renato Gaúcho assumiu o comando do Fluminense em meio a uma das fases mais intensas da temporada, e já começa a mostrar que não está aqui para apenas repetir fórmulas antigas. Com uma visão clara do que precisa ser feito, ele deixou bem claro que mudanças estão por vir, e isso não apenas por necessidade, mas também por convicção. Contra o Bahia, neste sábado à noite, na Arena Fonte Nova, o time tricolor deverá ter uma cara nova, recheada de juventude, dinamismo e, principalmente, vontade de mostrar serviço. É verdade que o departamento médico está abarrotado e que a sequência insana de jogos vem cobrando um preço alto. Mas o que se destaca na fala de Renato não é o tom de lamento, e sim de ação. Ele sabe que o calendário brasileiro é cruel e que, em determinadas situações, é preciso tomar decisões corajosas. E foi exatamente isso que ele anunciou após a classificação suada contra o Internacional, no Maracanã, que garantiu o tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil. A igualdade em 1-1 com o Colorado foi suficiente para avançar na competição, mas também expôs a exaustão de alguns atletas. No final da partida, muitos jogadores já demonstravam desgaste evidente, algo que o treinador não deixou passar batido. O time está sentindo, e é natural, ainda mais considerando o retorno tardio da equipe após o Mundial de Clubes. O Fluminense foi longe, chegou à semifinal e pagou o preço: uma pré-temporada reduzida, menos tempo de recuperação e um acúmulo de lesões. Renato, com sua experiência de vestiário e de campo, não precisou de muito tempo para identificar os problemas. Em entrevista coletiva após o jogo, foi direto ao ponto: não tem como colocar o mesmo time em campo, até porque tem posições que eu tenho na conta do chá, justamente porque tem bastante gente no departamento médico. Disse ainda que os garotos vão jogar porque não tem saída, e que repetir o time que enfrentou o Internacional seria condenar o grupo a um colapso físico. Está certo. Não adianta insistir na exaustão. É preciso rodar o elenco e dar oportunidade para quem vem pedindo passagem. E é aí que entra um dos pontos mais promissores dessa nova fase: os jovens. Sim, a base do Fluminense sempre foi uma mina de talentos, e agora ela terá o palco que merece. Com nomes importantes do setor defensivo fora de combate, como Inácio e Thiago Silva, que ainda devem levar pelo menos 3 semanas para voltarem aos gramados, a zaga virou o setor mais crítico. Restam Manuel, Freitas e Thiago Santos como opções experientes. Mas Renato já deu a dica: vai olhar com carinho para a molecada. Davi Suind, zagueiro promissor que já treina com o elenco profissional desde o início do ano, surge como o nome mais forte para ganhar uma chance. E por que não? O garoto tem personalidade, bom posicionamento e não se intimida. É a típica oportunidade que pode mudar a trajetória de um jovem. Ao lado dele, outros nomes como Loyola e Gorgulho, ambos do Sub-20, também entram no radar e podem ser chamados para compor o grupo na viagem a Salvador. Essa postura de Renato não é novidade para quem acompanha sua trajetória. Ele sempre teve sensibilidade para trabalhar com a base, sabe como preparar um jovem para a estreia e tem o pulso firme necessário para blindar os garotos da pressão. Em vez de expor, ele orienta. Em vez de cobrar além do necessário, ele incentiva. Isso é ser treinador de verdade. Isso é pensar no clube como um todo, e não apenas no resultado imediato. É animador ver que o Fluminense, mesmo em um momento delicado de lesões e viagens, pode respirar esperança por meio da base. Aliás, não há melhor cenário para revelar novos talentos do que aquele em que se precisa de soluções internas. E nesse quesito, o clube está em boas mãos. Renato entende o peso da camisa, conhece a alma tricolor e sabe que o torcedor valoriza quem vem da base e honra nossas cores desde cedo. Mais do que mudanças por obrigação, as alterações no time sinalizam uma renovação de ideias. O treinador não está preso a nomes nem a hierarquias. Ele quer intensidade, quer entrega e, acima de tudo, quer jogadores inteiros fisicamente. Contra o Bahia, é provável que vejamos uma equipe diferente, mais leve, talvez mais ousada. E por que não? O Brasileirão é uma maratona, e saber usar o elenco inteiro é parte do jogo. Renato Gaúcho está provando, desde já, que é um técnico comprometido com o projeto. Não se esconde atrás de desculpas, encara os desafios com coragem e toma decisões impopulares quando necessário. Está, aos poucos, colocando sua marca na equipe. E mesmo que alguns torcedores ainda estejam com o pé atrás, é impossível ignorar que há um plano em andamento. Um plano que respeita o momento físico dos atletas,
que valoriza a base e que pretende manter o Fluminense competitivo nas 3 frentes em que está envolvido. Não dá para subestimar o tamanho da missão que ele assumiu. O clube ainda disputa a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, e para aguentar esse ritmo até o final do ano, será preciso inteligência e coragem. Renato está demonstrando as duas coisas. Dar chance aos jovens não é apenas uma necessidade, é uma aposta no futuro, é acreditar que o talento tricolor não nasce só nos grandes nomes, mas também no dia a dia de Xerém. O duelo contra o Bahia será um teste não apenas para os garotos, mas também para o próprio treinador. A torcida vai observar com atenção como ele monta o time, como ele organiza o sistema defensivo com peças novas, como ele dá liberdade para os jovens mostrarem o que sabem. Mas uma coisa é certa, Renato tem bagagem, tem comando e tem visão. Ele sabe o que está fazendo. Vamos à segunda notícia. Lucho Acosta chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira cercado por olhares atentos e uma expectativa que cresce a cada minuto entre nós, tricolores. Um reforço que não apenas empolga, mas inspira confiança. O meia argentino, de 31 anos, chega para vestir a camisa do Fluminense com o peso de quem já provou sua qualidade e agora assume um novo desafio numa equipe que tem história, tem camisa, tem tradição e, principalmente, tem uma torcida apaixonada que sabe reconhecer talento de longe. Não é qualquer jogador que atravessa o continente com esse brilho nos olhos. Lucho desceu no galeão e, logo de cara, deixou claro, está pronto. Não enrolou, não jogou para a galera. Foi direto ao ponto. Disse que está feliz, motivado e preparado para vestir o manto tricolor e encarar de frente o que vier pela frente. E não se trata de promessa vazia. Estamos falando de um atleta que há anos vem apresentando regularidade, números sólidos e atuações que mostram inteligência tática, técnica refinada e personalidade em campo. Para quem acompanhou sua trajetória recente no futebol norte-americano, em especial no Dallas, viu um jogador que não se acomodou. Mesmo num campeonato com menos holofotes, Lucho foi protagonista. Desde 2021, foram 173 partidas, com 61 gols e 54 assistências. E não estamos falando de gols de rebote ou assistências casuais. São participações decisivas, de um camisa 10 moderno, que pisa nas duas áreas, que busca o jogo, que acelera, que cadencia quando precisa e que enxerga espaços que poucos veem. Por isso, é inevitável não se empolgar com sua chegada. A diretoria tricolor agiu com ousadia. Foram 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, por 100% dos direitos do jogador. É um investimento alto? Sim. Mas é um valor justo por um atleta em plena forma física, experiente, com liderança natural e que pode oferecer um salto de qualidade imediato ao elenco. O contrato de 3 anos mostra que não é uma aposta de curto prazo. É um projeto. É uma convicção. Além disso, o timing da negociação mostra também um esforço admirável da diretoria e comissão técnica em reforçar o time com nomes que chegam para jogar, e não para compor elenco. Lucho não vem para se adaptar, vem para decidir. A corrida agora é para inscrevê-lo nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, contra o América de Cali. E isso precisa ser dito com todas as letras. É o tipo de reforço que pode fazer a diferença em um torneio eliminatório. A Sul-Americana é um campeonato que exige muito mais do que talento. Exige mentalidade. E nisso, Lucho Acosta se destaca. Dono de uma personalidade forte, ele não se esconde. Participa, cobra, lidera. Em um torneio em que o detalhe decide tudo, ter um jogador com esse perfil é um trunfo. Ele sabe jogar sob pressão, sabe trabalhar com pouco espaço, sabe encontrar soluções criativas quando o adversário fecha as linhas. E para quem gosta de números, vale destacar, Lucho teve uma média de participação direta em gols que o coloca entre os melhores meias da MLS nos últimos anos. Mas o que mais me agrada, como torcedor, é seu estilo de jogo. Ele não se limita ao setor ofensivo. Sabe recompor, ajuda na marcação, tem fôlego para voltar e ainda chega inteiro no ataque. Não é aquele meia clássico que fica isolado esperando a bola chegar. Ele a busca, organiza, constrói e finaliza. Além disso, ele traz algo que considero essencial para o futebol atual: imprevisibilidade. Lucho não é um jogador previsível. Ele tem drible curto, muda de direção com facilidade, pisa na bola, gira, acha o companheiro infiltrando e, quando você acha que ele vai tocar, ele chuta. Quando parece que vai chutar, ele acha um passe entre 2 marcadores. E isso desestabiliza qualquer sistema defensivo. A chegada dele também tem um peso simbólico importante. Mostra que o Fluminense está atento ao mercado, disposto a trazer jogadores que somem de verdade. Não é apenas nome, é desempenho. Não é só currículo, é entrega. E Lucho,
pelo que já vimos ao longo de sua carreira, entrega. Outro ponto a destacar é a versatilidade. Luxo pode atuar centralizado, como um armador clássico, mas também cai pelos lados com muita eficiência. Se precisar flutuar entre as linhas, ele o faz com inteligência. Se tiver que recuar para ajudar na construção, tem qualidade no passe e leitura para iniciar jogadas. É o tipo de jogador que eleva o nível coletivo. Sua presença obriga o adversário a redobrar a atenção, abre espaço para os companheiros e dá à equipe mais opções ofensivas. E é exatamente disso que precisamos agora. De um jogador que se encaixe de imediato, que entenda a importância do momento, que vista a camisa como se tivesse nascido para ela. Luxo demonstrou isso no desembarque, nas palavras firmes, no olhar determinado. Ele sabe o tamanho da responsabilidade. E está pronto para assumi-la. É claro que sempre há quem questione a adaptação ao futebol brasileiro, mas, sinceramente, esse tipo de preocupação não cabe aqui. Luxo é argentino, tem sangue competitivo, já jogou em alto nível e está chegando com sede de vitória. Ele não vem para aprender, vem para ensinar. E não há motivo para duvidar de sua capacidade. A camisa tricolor tem história, tem peso, e ele parece entender isso desde o primeiro momento. Ver um jogador desse porte, em plena forma e com fome de bola, escolher o Fluminense, é um sinal claro de que estamos no caminho certo. É uma demonstração de que o clube ainda atrai grandes nomes, que o projeto tricolor convence e que há seriedade na condução das negociações. A torcida já abraçou o nome. Agora, é só questão de tempo para ver esse talento em campo, comandando o meio-campo tricolor e distribuindo passes que desmontam defesas. Luxo Acosta chegou. E chegou para fazer história. Agora vamos à terceira notícia. A torcida do Fluminense carrega uma relação especial com certos jogadores que, ao longo dos anos, vestiram a camisa tricolor com garra, entrega e identidade. Nino é um desses casos. Um zagueiro que, mesmo enfrentando críticas em determinados momentos da sua trajetória, sempre mostrou comprometimento com o clube, além de uma liderança silenciosa que contagiava o grupo. Recentemente, a expectativa de ver seu retorno se tornou assunto recorrente entre os torcedores, especialmente agora que o time vive um momento de instabilidade no sistema defensivo. A notícia de que o Zenit, clube russo onde Nino atua atualmente, decidiu não negociá-lo nesta janela de transferências caiu como um balde de água fria. Mas mesmo com a negativa vinda do leste europeu, a torcida não deixa de sonhar com o retorno do zagueiro que já deixou sua marca nas Laranjeiras. O próprio jogador, segundo informações dos bastidores, manifestou vontade de voltar ao Fluminense. Isso mostra o quanto ele carrega o clube no coração, e só por isso já merece todo o nosso respeito. É bom lembrar que o momento de oscilação que Nino teve antes de sair não define sua carreira. Quem acompanha futebol com seriedade sabe que até os grandes ídolos passam por fases ruins. O que diferencia um jogador comum de um verdadeiro profissional é justamente a forma como ele reage às adversidades. E Nino nunca se escondeu. Quando o time precisava, ele estava lá. Seja para salvar uma bola na pequena área, subir mais alto que todo mundo numa cobrança de escanteio, ou até mesmo para dar a cara a tapa depois de uma derrota dura. Esse tipo de postura é rara no futebol de hoje. Quem critica Nino com base em uma fase ruim se esquece do tamanho da sua contribuição em anos anteriores. Foram temporadas sendo titular absoluto, crescendo de rendimento e chamando a responsabilidade. Com a camisa tricolor, ele conquistou espaço na zaga, mesmo quando o elenco contava com jogadores experientes. Sua regularidade, posicionamento e capacidade de sair jogando fizeram dele uma peça essencial, especialmente em confrontos decisivos. A atual situação do Fluminense no setor defensivo exige atenção. Com Thiago Silva e Inácio fora por lesão, e com a proximidade das quartas de final da Copa do Brasil, o clube precisa agir com rapidez no mercado. A ideia é trazer um nome que possa contribuir imediatamente, principalmente para dar segurança à defesa até o retorno dos dois titulares. A diretoria tem trabalhado com agilidade, e tudo indica que um novo zagueiro será anunciado nos próximos dias. Mas é importante deixar claro, a busca por um reforço agora não significa que o Fluminense desistiu de trazer Nino de volta. Muito pelo contrário. O desejo de contar com ele permanece vivo, e a expectativa é que uma nova tentativa seja feita mais à frente, caso o cenário mude e o Zenit reconsidere sua posição. O clube sabe da importância de ter um jogador como ele no elenco, tanto pela qualidade técnica quanto pela identificação com a camisa. A torcida, que acompanha tudo de perto, sabe muito bem o valor que Nino tem. Por isso, o sentimento de esperança não morre. Se depender da vontade do jogador e da insistência do clube, essa história ainda terá novos capítulos. O Zenit pode até dificultar as coisas agora,
Mas no futebol tudo muda rápido. Uma proposta no momento certo, uma alteração no elenco russo ou até uma pressão maior do próprio atleta podem fazer a balança pender para o nosso lado. E quando falamos de trazer Nino de volta, não estamos falando apenas de reforçar a defesa. Estamos falando de recuperar um símbolo. De repatriar um atleta que conhece o clube, que respeita nossa camisa e que já mostrou ser capaz de liderar o time dentro e fora de campo. Poucos zagueiros têm a leitura de jogo que ele tem. Sua antecipação, sua calma mesmo nos momentos mais tensos e sua capacidade de se reinventar são diferenciais que fazem falta no atual elenco. Além disso, não podemos ignorar o contexto emocional. Um jogador que quer voltar para o clube onde foi feliz, que sente saudade do ambiente, da torcida, do calor do Maracanã, esse cara tende a render mais. Ele não viria para apenas cumprir contrato. Viria com sangue nos olhos para recuperar o espaço, para conquistar novamente a confiança de todos e para se reafirmar como peça fundamental do time. Enquanto isso, seguimos acompanhando cada movimentação do departamento de futebol. Sabemos que o clube está atento e não vai deixar o setor desprotegido. A torcida pode ficar tranquila, porque reforços virão. A ideia de trazer um zagueiro pontual agora é sensata, até porque Thiago Silva e Inácio ainda vão levar algumas semanas para retornar. Mas o sonho tricolor de ter Nino de volta está apenas adormecido, não foi descartado. O que nos anima é perceber que o Fluminense voltou a se posicionar com ambição no mercado. Não está esperando as coisas acontecerem, está agindo. E isso faz toda a diferença. O torcedor quer ver o time competitivo, lutando em todas as frentes. Para isso, é fundamental ter peças de reposição de qualidade. Mas também é fundamental manter no radar aqueles jogadores que já provaram seu valor e que têm identificação com a instituição. Nino é um desses nomes. Portanto, mesmo diante da recusa inicial do Zenit, seguimos otimistas. Porque sabemos do potencial do nosso zagueiro. Porque acreditamos no trabalho que está sendo feito nos bastidores. E porque o Fluminense, quando quer muito uma coisa, vai até o fim para conseguir. Que seja assim com Nino. Que o tempo jogue a nosso favor. E que, em breve, possamos ver esse velho conhecido novamente vestindo a armadura tricolor, comandando a zaga e mostrando a todos que uma fase passa. Mas qualidade, raça e amor à camisa, isso é para sempre. Deixe a sua opinião nos comentários. E, saudações tricolores!